os irmãos se coloquem de pé, por gentileza, aqueles que puderem. Vamos fazer a nossa leitura, que é o nosso chamado à adoração. Está aí baseado na primeira carta de Pedro, capítulo 2, os versículos 21 ao 25. Estará sendo projetado aqui para lermos. Amém? Amém. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas foram curados. Pois vocês Eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos por essa noite memorável que estamos em Tua presença. Queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade de adorarmos ao Senhor como igreja, essa liberdade que o Senhor nos deu. Nós te pedimos, Pai, a Tua direção nesse momento. Invocamos, Pai, a Tua presença para que enche os nossos corações de alegria, transforme o nosso caráter. Receba a nossa adoração, Pai, porque para isso estamos aqui, para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Fala aos nossos corações, ensina-nos a Tua palavra, o poder do Teu Evangelho, que possa transformar as nossas vidas e converter os corações. Ajude-nos, Pai, nesse momento. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar louvores ao Senhor? Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus, né? Que bênção do Senhor maravilhoso em nossas vidas. E nós, mais uma vez, viemos aqui para adorar a Ele, né? Para ouvir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações através da palavra, irmãos. Vamos nos preparar, porque grande coisas Deus fará por nós aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Com certeza, o Espírito Santo de Deus se revelará a cada um de nós aqui, se assim nós buscarmos a Ele, assim como Ele requer de cada um de nós. O adoremos e busquemos em espírito e em verdade. Vamos louvar a Ele com 2 cânticos, irmãos. Não há um nome igual, e logo após o nosso cantor cristão, Amor Glorioso. Não há
nosso Deus, irmãos. Como é bom adorar o Senhor, né? Com todo o nosso coração. Sentir a presença de Deus em nossas vidas, no meio da amada igreja, né? Os irmãos, a igreja toda adorando o nosso Deus. É bênção para as nossas vidas, amados. Vamos continuar adorando a Ele com mais uma canção do nosso cantor cristão, Amor Glorioso. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. O céu cantaram de alegria, os anjos sim em harmonia.
estamos aqui, por isso que fomos chamados por Ele. Nós temos mais uma leitura, irmãos, para fazer, e essa leitura expressa a vontade de Deus para as nossas vidas. Está no texto de João, capítulo 6, dos versículos 53 ao 58. Nós vamos estar lendo. Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira vida, e o meu sangue é verdadeira vida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por mim, por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão. O Senhor continuará falando conosco através da mensagem, logo mais. Nós teremos agora um momento de oração, intercessão, confissão de pecados. Quero chamar aqui à frente o nosso irmão Edson. Foi de surpresa, né? Mas é assim mesmo. Graças a Deus. Glória a Deus. Nós estamos fazendo essa oração, colocando as nossas vidas na mão do Senhor. Recebendo. Graças para a igreja. Amém. Oremos. Soberano Deus, soberano Pai, graças te damos a Deus por esse momento de estarmos reunidos em tua casa, Senhor, para glorificar e bendizer o teu santo e bendito nome, Deus. Queremos, ó Deus, reconhecer a tua soberania sobre as nossas vidas. Por isso, diante de ti, ó Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, porque não te agrada, Deus. Por isso, Senhor, tira de cada um de nós, Deus, porque não te agrada, Senhor, para que a gente possa te servir melhor, Pai. Coloque em tuas mãos a tua igreja aqui reunida, Senhor, que venha atender a necessidade de cada um, de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade, porque cada um tem as nossas necessidades, ó Pai, e carecendo da tua misericórdia. Que o Senhor venha visitar, ó Deus, cada casamento aqui reunido nessa igreja, Senhor. Que os laços que o inimigo tem dos casamentos sejam desfeitos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é Deus e não servimos a Deus de derrota, servimos a Deus de vitória. Diante de ti, ó Deus, muitas vezes sem esperança, somos fracos, ó Deus. Tira essa fraqueza de nós, tira essa incerteza que servimos um Deus que tudo pode, Deus, que tudo pode fazer para que a gente possa viver melhor, ser curado diante das nossas enfermidades e para que as tuas bênçãos sejam completas sobre as nossas vidas. Querendo reconhecer, ó Deus, que precisamos de ti, somos carentes de ti, e diante de ti pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos pensamentos ruins, que muitas vezes não te agradam, para que a gente possa, ó Deus, em todo lugar que a gente estiver, falar mais de ti, evangelizar, em qualquer lugar que a gente possa estar. Muitos necessitam de escutar a tua palavra, Deus. Daí enquanto os departamentos da tua igreja, Deus, tira as dificuldades que muitas vezes atrapalham de fazer um trabalho melhor, Senhor. Porque sabemos que o trabalho não é nosso, o trabalho é teu. E diante de ti, ó Pai, que pedimos perdão mais uma vez pelos nossos pecados. São essas bênçãos que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós teremos agora mais um momento de adoração através dos dízimos e ofertas. Convido os irmãos que vão nos ajudar a nos conduzir aqui, oferecendo uma canção ao Senhor. Os irmãos fiquem à vontade para entregarem os seus dízimos e ofertas ao Senhor. Amém, meus irmãos?
irmãos, enquanto nós analisamos a igreja se colocar em pé, amados, para nós estarmos então assim, entregando os nossos dízimos de ofertas, aqueles que trouxeram, e assim cantando louvores ao nosso Deus, rude cruz.
Também. Qual a idade? 2 a 10. Está orando pelo pastor, a mensagem, as crianças também. As crianças terão ali o seu culto, né? Também oferecido ao Senhor. Nós precisamos orar por eles para que Deus trabalhe seus corações, que eles continuem crescendo e não se esqueçam do Senhor. Amém? Vamos orar então. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, Pai. Estamos te adorando, estamos oferecendo a nossa adoração, nossas vidas ao Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade mais uma vez. Agradecemos ao Senhor, Pai, pelas crianças que nós temos aqui, que estão aprendendo a Tua palavra, Senhor, já aprendendo a cultuar a Ti, Pai, entendendo o tamanho da seriedade que é estarmos prestando culto de adoração ao Senhor, estarmos entregando as nossas vidas aos Teus cuidados, Pai. Fala aos corações delas. Com alguma coisinha ou quase nada nas mãos e já não tinha mais nada na mesa do Senhor. E depois ainda iam participar da ceia. Esse é o contexto. E é isso que Paulo está denunciando. Isso nós vimos aí no verso 21. Paulo está denunciando que os crentes ricos desprezavam, e a palavra aqui traduzida como desprezar, menosprezar, é tratar como sem valor. Imagina aqui na igreja alguns crentes ricos tratando como sem valor o irmãozinho mais pobre. Era isso que acontecia lá na igreja em Corinto. E lamentavelmente acontece em algumas igrejas ainda nos dias de hoje. Crentes desprezando outros crentes, tratando como sem valor. Ah, esse ele é mais pobre. Ah, esse daí tem menos instrução, não tem títulos. Ah, esse mora de aluguel, não tem nenhuma casa, é um derrotado. Ah, esse, a família está perdida. E as divisões e as panelinhas se formando na igreja. Isso acontecia desde a igreja primitiva e acontece até os nossos dias, irmãos. O que é muito triste. Meu Deus, é desesperador. É desesperador. É muito triste. Paulo, então, exorta no verso 22, acompanhe. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. E entendam, meus irmãos, aqui a chamada, o problema não era social e econômico somente. O problema aqui é teológico e espiritual. Eles se reuniam para a festa do amor, mas na sequência participavam e celebravam a ceia do Senhor. Mas a ceia do Senhor tem um significado muito, extremamente importante. Nós não podemos tornar comum algo que é solene. Nesta noite estamos aqui reunidos para adorar o nosso Deus e lembrar da obra do Senhor Jesus, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Isso não é algo comum, isso é algo solene. Deve provocar em nós temor, respeito, reverência e tremor. Eu fico impressionado porque a Bíblia diz em Tiago que crer em Deus, até os demônios creem e tremem.
Mas muitas vezes nós até cremos em Deus, mas não trememos diante do Senhor. Algo está errado, irmãos. Algo não vai bem em nossa vida cristã. Quando nos reunimos aqui, nos reunimos para adorar o Deus Criador. Obrigado. Para adorar o Deus vivo, o Deus Criador de todo o universo, que sustenta todas as coisas, que sustenta inclusive nossas vidas. Se alguém ainda acha que é dono de algo, que tem alguma coisa sob controle, não se engane, até a sua vida pertence ao Senhor. Nós somos apenas mordomos, administradores daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, até de nossas vidas. Você tem cuidado bem da sua saúde, da sua família, dos recursos financeiros, dos seus bens. Lembre-se, é tudo do Senhor. A reunião que deveria expressar unidade no Evangelho estava revelando e revelando a desigualdade do mundo. Meu Deus! O que praticam lá fora, gente incrédula, ímpia. A igreja reproduzindo em sua reunião, em seu ajuntamento solene, a ponto de se embriagarem antes de participar e celebrar a ceia do Senhor. Será que as pessoas às vezes esquecem o que Cristo fez na cruz? Sob a cruz de Cristo, todos são igualmente pecadores, igualmente dependentes da graça divina. Ninguém aqui é melhor. O pastor não é melhor do que o diácono, que não é melhor do que você, membro, que não é melhor do que ninguém. Todos somos iguais diante do Senhor. Não fosse a graça de Deus, não fosse o Espírito Santo em nossas vidas, seríamos condenados eternamente. Alguém ainda ousa exigir algo de Deus? A única coisa que eu e você merecemos é condenação. Como assim encostar Deus na parede? Deus cura fulano, abre a porta de trabalho, prospera. Como assim exigir algo de Deus, irmãos? É loucura. O barro não exige nada do oleiro. Nós somos devedores ao Senhor. Não fosse o sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário, nenhum de nós teria o passaporte para a glória, para passar a eternidade ao lado do Senhor. Abra o seu coração. Não consegue? Realmente não consegue, porque é impossível, isso é divino, tem que ser Deus. Peça a Deus, Senhor, eu quero mudar a minha vida. Eu cansei de brincar de crente. Eu quero ser um filho de Deus genuíno, que dá bom testemunho, que vive para a glória do Senhor, apesar das imperfeições que tenho. A Bíblia fala sobre unidade espiritual em Cristo. Essa unidade transcende todas as distinções. Gálatas 3:28. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Não tem diferença social, étnica ou de gênero ou de sexo. Todos somos iguais diante do Senhor. Dependentes, miseráveis pecadores. Mas você que foi lavado e remido no sangue de Jesus,
por causa do Senhor Jesus, você já foi aceito por Deus. Então viva de maneira coerente com a sua fé. Nós precisamos abandonar uma vida de pecado, porque o Senhor Jesus já morreu por nós na cruz. Ele carregou a culpa dos nossos pecados. E agora nós devemos andar no Espírito. O Senhor já nos equipou com tudo o que precisamos. Se nós estamos falhando, o problema está em nós. Nós já temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, nós temos a comunhão da igreja, nós temos as promessas do Senhor. Não nos falta nada. Revistam-se de toda a armadura de Deus, disse Paulo, para que possais resistir no dia mau. E às vezes o dia é mais de 24 horas, o dia mau, não é verdade? Às vezes são anos de dia mau. O Senhor nunca nos enganou. Em Cristo não temos imunidade aos problemas. Nós vamos passar por dificuldades. Mas o Senhor disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É isso que nos sustenta, irmãos. Tempestade vem, dificuldade, problema, vem. Mas o Senhor está ali conosco. Caminhamos lado a lado, ladeados. E quando nos falta força, o Senhor nos carrega. E quando tropeçamos e caímos, Ele nos levanta. Participar da mesa do Senhor enquanto se despreza o irmão é contradizer aquilo que o pão e o cálice celebram. O pão, o corpo de Cristo, o cálice representando o sangue vertido na cruz. É negar o significado da cruz de Cristo e contradizer o evangelho proclamado. Compreendem a seriedade da ceia do Senhor? Os crentes de Corinto ou de qualquer tempo, de qualquer igreja, de qualquer tempo, podem praticar rituais exteriores. Mas essa atitude deplorável, incompatível com a fé cristã, de divisões, de brigas, contendas, de ódio, ainda mais entre os irmãos, isso é inadmissível. Quando ignoramos irmãos em Cristo, tratamos como sem valor aquilo que Cristo comprou com seu sangue. O sangue de Jesus não tem valor? Não é o alto preço? E como assim nós desprezamos alguém que foi comprado pelo sangue de Cristo? Misericórdia, Senhor. Só vem ao meu coração aquela parábola do fariseu e do publicano. Nós somos o publicano. Tem misericórdia, Senhor, sou pecador. Tem misericórdia, Senhor, sou pecador. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, se não fosse Cristo em nossas vidas. Se participamos da ceia enquanto nutrimos orgulho, egoísmo, indiferença, divisão, estamos contradizendo aquilo que celebramos e proclamamos. Opa, é o Senhor. Nos versos 23 ao 26, o apóstolo, ele então vai argumentar, falando sobre a instituição e o coração do ensino bíblico sobre a ceia. Ceia do Senhor, centralidade da cruz. Ceia do Senhor, centralidade da cruz de Cristo. Ouça, verso 23.
porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Paulo então nos leva à origem da ceia, a tradição apostólica. Ele fala com autoridade apostólica. Ele foi autorizado por Cristo a ensinar isto, e a ensinar com fidelidade. Ele mostra que o verdadeiro significado da ceia do Senhor está relacionado com a centralidade da cruz. A mesa do Senhor, o partir do pão, não foi criado por tradição da igreja, tradição humana. É ordenança do próprio Cristo, do próprio Senhor Jesus. Jesus instituiu a ceia na noite em que foi traído, poucas horas antes da cruz, e no contexto da Páscoa judaica, o que mostra que a ceia nasce nesse cenário da cruz, do sacrifício. No verso 24 ele diz: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O pão representa o corpo de Cristo. O pão não se transforma literalmente no corpo de Cristo. Quando participamos, lembramos a ceia, logo mais o faremos, quando você come o pão, você está comendo um pão. Carne de Cristo. Pão, o cálice é cálice. Ele só simboliza, no caso do pão, o corpo de Cristo. Esse corpo que foi entregue por mim e por você. Um sofrimento substitutivo, sofrimento vicário, sacrifício de Cristo em favor de nós, pecadores. Então, quando nós pegamos o pão, assim como o Senhor nos ensinou, comamos todo. Lembre-se disso tudo. O corpo de Cristo, partido por nós, sofreu em nosso lugar, para nos salvar de nossos pecados, de nós mesmos. E aí você vai participar. Foi lido aqui, comer da carne, beber do sangue de Cristo. É nesse sentido. Cada vez que partimos o pão, lembramos que o Senhor Jesus recebeu um corpo real, humano. Que ele foi crucificado em nosso lugar, para salvar todo aquele que se arrepende e crê no Evangelho, e crê em Jesus. Comer o pão é lembrar Cristo em sua morte expiatória, para a salvação. A ceia aponta exatamente para esse sacrifício substitutivo e redentor do Senhor Jesus. O verso 25 diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. O cálice, por outro lado, representa o sangue de Cristo derramado na cruz. Irmãos, o Senhor Jesus estava na glória. Havia perfeita harmonia, sempre houve entre o Pai, Filho e Espírito. A Bíblia diz em Filipenses 2 que ele esvaziou-se de sua glória. O Senhor Jesus deixou o céu, encarnou-se, veio no ventre de uma mulher pecadora. Maria é bem-aventurada entre as mulheres, mas é uma mulher pecadora. Precisa de salvação, precisa do Salvador, como todos nós. E ele veio a este mundo, cresceu, e mais ou menos 3 anos foi o seu ministério terreno. E como foi perseguido? Ele agiu no poder do Espírito Santo. Curou enfermos, libertou cativos de Satanás, trouxe pecadores notórios para a presença do Senhor, rechaçou com veemência aqueles religiosos que davam mau testemunho e abusavam do povo. O cálice representa, portanto, o perdão dos pecados. O sangue de Cristo nos purifica de todos os pecados. Quando nós pegarmos o cálice, eu falo, bebamos todos, como aprendemos com o Senhor Jesus. Lembre-se disso. Esse cálice representa o sangue de Jesus,
que nos purifica de todo pecado, que nos salva, que nos dá salvação eterna. Simboliza reconciliação com Deus. Nós não precisamos mais derramar o nosso sangue, porque o Senhor Jesus já derramou o sangue dele em favor de todos os que se arrependeram e creram na obra que realizou, no Senhor Jesus. E esse cálice também nos lembra que nós temos uma nova relação com Deus. Antes filhos da ira, filhos do diabo, perdidos, cegos, nus, pecadores, sem esperança. Mas quando levantarmos o cálice, nós vamos lembrar que hoje somos filhos de Deus. Ele não só nos livrou da condenação, Ele nos fez filhos. Até que você que foi abandonado por seu pai, ou por sua mãe, ou por ambos. Os órfãos não têm esse problema com Deus Pai. Ele não abandona seus filhos. A ceia também aponta para a nova aliança prometida nas Escrituras. E que remete a uma promessa lá em Jeremias 31, que era uma promessa incondicional. Deus usando de misericórdia e não se lembrando dos pecados dos crentes verdadeiros. É o que Ele faz conosco. E assim como a aliança lá no Pacto Antigo foi selada com sangue, a nova aliança também foi selada com sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do Senhor Jesus. Na ceia, compreenda, nós não repetimos o sacrifício como querem os papistas. Os romanistas creem que cada missa, a Eucaristia, é a repetição do sacrifício, só que sem sangue. Nós não cremos nisso, a Bíblia não diz isso. Nós não repetimos o sacrifício. É um memorial para que nos lembremos do sacrifício de Cristo na cruz. O verso 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. É como se fosse uma dramatização. O corpo, representado pelo pão, o sangue de Cristo, representado pelo cálice. É uma espécie de dramatização, de proclamação visível do Evangelho, sem palavras. Só o fato de olharmos e participarmos dos elementos da ceia, nós nos lembramos do que o Senhor Jesus fez há cerca de 2000 anos atrás. Cristo morreu por nossos pecados. Ele pagou o preço que jamais poderíamos pagar. Mas o Senhor Jesus não permaneceu pendurado numa cruz. Ele ressuscitou. Ele foi sepultado e Ele ressuscitou. O sepulcro está vazio. Jesus venceu a morte e nós também vamos vencer a morte. Pela fé, nós cremos. Portanto, participar da ceia é declarar que Cristo morreu por mim. É declarar que eu pertenço a Cristo. E é declarar eu aguardo a volta de Cristo. Mas o que Paulo quis dizer nos versos 27 ao 32? Participar indignamente. O que é isso? Olha a advertência que Paulo faz no verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Preste atenção, Paulo não diz quem for indigno, porque indigno, todos nós somos indignos, do ponto de vista pessoal. É claro que em Cristo nós fomos aceitos por Deus, e pela dignidade do Senhor Jesus, podemos nos aproximar do trono da graça e participar e celebrar a ceia, o partir do pão, sem temor, sem medo, por causa de Cristo. Então ele não está falando de pessoas indignas,
Ele está falando de participar de modo indigno, de maneira indigna. O que significa, portanto, participar indignamente? No verso 18, em divisão. Se nós participamos da ceia do Senhor e o nosso coração está dividido com ira, com ódio, rancor contra o nosso irmão, você está participando indignamente. Verso 28, sem arrependimento. Ora, pecar nós pecamos, se não todos os dias, quase todos os dias, por pensamentos, palavras, ações, omissão. Mas isso não significa que para participar da ceia você deve ser uma pessoa perfeita. E também não significa que você não pode nunca mais participar da ceia, porque pecamos. Não. É preciso arrepender-se. Arrependimento. Tem crentes que dizem, pastor, eu não posso participar da ceia, eu estou em pecado. Arrependa-se! Arrependimento sincero. Eu não consigo. Peça a Deus. E no verso 29, participar indignamente é participar sem discernir o corpo. E eu já vou explicar o que é isso, tá? Então, no verso 28, a Bíblia diz, examine o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A questão da divisão nós já falamos no verso 18. Deixa eu falar de arrependimento. Como eu já disse, a solução não é se afastar da ceia, porque nós pecamos. É examinar o coração, o próprio coração, não é o coração do seu irmão. É examinar o seu próprio coração. Fazer um autoexame. Se arrepender, e aí você participa. Esse autoexame, examinar a si mesmo, é julgar o pecado que há em nós, não o pecado no outro. É julgar o pecado que está no seu coração. Em outras palavras, pergunte a você mesmo, há pecado que eu não confessei? Há ressentimento contra alguém? Estou vivendo coerentemente com o Evangelho? Portanto, para participar dignamente da ceia do Senhor, é preciso examinar o próprio coração, discernir os pecados e confessá-los ao Senhor em arrependimento. Verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que é discernir o corpo? É compreender o verdadeiro significado da ceia do Senhor. E isso envolve duas dimensões. Uma, o corpo de Cristo, discernir o corpo é o corpo de Cristo na cruz. Então você precisa reconhecer o sacrifício de Jesus, o sofrimento do Senhor e sua morte substitutiva. Então você compreendeu o significado da ceia. Nesse aspecto, somente os verdadeiramente convertidos podem participar da ceia. Se você ainda não se arrependeu e não crê em Jesus como Senhor e Salvador, não participe. Os irmãos vão distribuir os elementos, não vai perguntar para você. É o autoexame, você precisa examinar a si próprio. E a segunda dimensão, esse discernir o corpo, é o corpo de Cristo, que é a igreja, que é tudo que falamos. Participar da ceia enquanto se despreza o irmão, a igreja, isso é contradição. Se você não se arrepender disso, não participe. Porque senão estará participando de maneira indigna. Verso 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. O apóstolo Paulo está dizendo, porque participavam indignamente da ceia, muitos ficavam fracos, outros ficavam doentes, e ele usa a metáfora, muitos que dormem, ou seja, que morrem. É sério ou não é participar da ceia do Senhor? Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor que diz.
Embora eu precise fazer uma ressalva. Aqui ele está se dirigindo a crentes. Esses que morreram, não é condenação eterna, não se perde a salvação. Deus não despreza seus filhos. É interessante como Deus muitas vezes faz e nós não compreendemos. Às vezes Deus recolhe os seus próprios filhos. Às vezes um irmão, uma irmã não consegue parar de pecar. E talvez Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele faz tudo perfeitamente. Ele vai lá e recolhe essa pessoa. Vocês compreendem? Nosso Deus é soberano e faz tudo perfeitamente, com justiça, verdade, com amor. E às vezes acontece, pode ser que seja isso. Talvez você esteja questionando, mas Senhor, por que este homem foi levado? Por que ele morreu desta maneira? Pode ser o trato de Deus, de um pai com um filho. Ouça, os versos 31 e 32 diz assim: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Essa é a base do que eu estou falando. O disciplinados aqui, é traduzido disciplinados, é literalmente educados como filhos. O pai não disciplina o filho, a filha? Não tem a vara da correção? Deus também faz isso, e às vezes com a morte. Disciplina do Senhor, no caso para nós, igreja, não é rejeição, é cuidado paternal e prova de filiação, prova que nós somos filhos. Deus disciplina aqueles que Ele ama. A disciplina é para os filhos, mas a condenação é para o mundo, os não filhos. E aí nos versos 33, 34, Paulo ele fala duas orientações práticas para corrigir esses abusos da igreja de Corinto, que serve para nós também. Quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros, no verso 33. Então a ceia, é que hoje nós não fazemos mais a festa do amor, né? Não aqui, né? Mas aqui na igreja do Piratininga nós temos aqui a rampa da felicidade, que dá numa sala ali, repleta de alimentos, comida, confraternização, festa, sem pecado. Mas não misturamos mais com a ceia. Mas ali ele diz, celebrem juntos, compartilhem juntos, honrem todos juntos ao Senhor, em comunhão. A ceia deve expressar essa unidade do corpo de Cristo, não pode ter divisão. E a segunda orientação prática, se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo, quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Paulo está dizendo que ceia não existe para satisfazer fome física. Se alguém vai à reunião apenas para comer, perdeu completamente o sentido da ceia. E eu quero tomar a liberdade aqui de expandir um pouco mais isso. Se o crente vem à reunião somente porque é dia de churrasco, alguma coisa está errada. Qual é a motivação? Reunião de oração. Tem aqueles 10 joelhos de camelo. Dia de churrasco. Pegadinha era de oração. Agora vamos orar. Irmãos, examine-se o homem a si mesmo. Quando a igreja participa da ceia de forma irreverente, egoísta, ela se expõe à disciplina de Deus. Perceba a seriedade da ceia do Senhor. E aí Paulo depois fala que outros assuntos relacionados à organização da igreja ele trataria pessoalmente.
eu faço as minhas considerações finais. A ceia do Senhor é o memorial vivo da graça de Deus em Cristo. Ao nos aproximarmos da mesa do Senhor, hoje, nós vamos fazer isso hoje, daqui a pouco, façamos com reverência e com alegria, não com medo paralisante, mas com santo temor, respeito, reverência. Não apoiados em nossa dignidade, mas na graça de Cristo, a graça do Senhor que nos alcançou. Que cada um examine o seu coração, e se há pecado, arrependa-se. Se há divisão, reconcilie-se. Se há frieza espiritual, volte-se para a cruz de Cristo. E aí você pode participar com uma fé viva, uma profunda gratidão no seu coração e com a sua fé e esperança renovada. Amém? Que assim seja para a glória do nosso Deus. Santo Deus e querido Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por tua palavra, que trouxe a nossa a solenidade de participarmos, celebrarmos a ceia do Senhor, essa ordenança deixada, instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Que o façamos segundo os preceitos e diretrizes, as instruções que o Senhor nos deixou tão claramente na sua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, receba toda a glória, que a tua igreja seja edificada. A mensagem é dura, mas é a mensagem de um pai amoroso aos seus filhos. E todos nós, Pai, dependemos da tua graça, da tua misericórdia. Muito obrigado por nos alcançar, nos fazer filhos do Senhor, por meio de Jesus Cristo e por meio de sua obra na cruz. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.